Queridos, tudo que nós temos visto, ouvido neste lugar, nos leva à direção daquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração para ministrar durante esse mês de agosto. A propósito, dizem que o mês de agosto é um mês de desgosto. E a palavra desgostar quer dizer deixar de gostar de alguma coisa. É impossível, queridos, aqueles que tiveram, de fato, uma experiência profunda, marcante com o Evangelho, não gostar de Jesus. Por tudo que nós já ouvimos, presenciamos, testemunhamos, por aquilo que foi acrescentado à nossa fé, por aquilo que nós estamos esperançosos, por aquilo que nós vivenciamos durante a semana e trazemos esta bagagem para a nossa adoração, para esse momento tão excepcional, único. O culto de ontem não é o culto de hoje. Recordo-me que o povo de Israel no deserto, Deus mandava pão e falava, coma hoje. Amanhã o pão vem de novo. É assim que eu vejo a palavra de Deus na minha vida. Como ontem eu tinha dificuldades que são diferentes das que são hoje, Deus me dá alimento para que eu possa fortalecer a minha fé com o alimento de hoje. Não tem validade o alimento de ontem. O alimento de ontem já passou. O de hoje é o que vai fortalecer para o dia de hoje. E amanhã? Não fiqueis ansiosos. Todo o tempo, Deus está nos direcionando para o amanhã. Todo o tempo. Não tem ninguém mais preocupado com o teu amanhã do que Deus. Mas o amanhã está nas mãos de Deus. E é na mão deste Deus e sobre a essência desse Deus que eu queria falar com vocês essa manhã, baseado lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler os 6 versículos e nós vamos pontuar apenas um, que é a meditação nesta manhã. Jeremias, capítulo 18, nós faremos a leitura de 1 a 6. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Esta é a palavra que eu quero que você se apegue. Primeiro, nós temos visto em temas anteriores, em momentos anteriores, os elementos desse texto. Deus é o olheiro, você é o vaso, e a roda é a vida. Nós não estamos aqui querendo, de alguma forma, impressionar, ou seja, mostrar como que funciona a soberania de Deus. A propósito, o tema soberania de Deus, ele é muito vasto e algumas vezes questionável. Eu tenho certeza que alguns já passaram algum tempo perguntando, mas por que isso tem acontecido comigo e esta forma, por que tem que ser desta forma e o resultado, por que tem que ser esse resultado? Isso que é soberania, é quem controla todas as coisas, no espaço e no tempo. O espaço é a consciência temporal, não é o tempo. O espaço é aquilo que aconteceu desde o dia em que o Davi nasceu, tomando aqui o Davi como exemplo até hoje. Essa é a consciência que nós temos do nascimento, e após o nascimento, a vida. Este momento é que começa a soberania de Deus, desde o nascimento. Uma das grandes dificuldades das pessoas que são a favor do aborto é entender em que momento começa a vida. E eles defendem esse tema tão complexo
dizendo que se não nasceu, não tem vida. Isso não é uma verdade. Porque antes mesmo de nascer, já existe a vida. A percepção do sentimento de vida, o sentimento materno, desde os primeiros dias de gravidez, a mãe sabe que está grávida. E ao conceber, ela sabe que ali foi gerado, transferido para aquela criança a vida. Soberania é isso, é Deus saber de tudo. Antes de conceber você, antes de ter sido concebido, antes de ter sido gerado, Deus já sabia. E quando é gerado, Deus está no controle. E quando nasce, agora Ele tem o controle. É sobre este controle que eu quero falar com os irmãos, com as irmãs presentes. Algumas características do controle. Eu confesso que eu não posso deixar aqui de dar como analogia, como exemplo, um controle de videogame. Tem tantos botões, queridos, muitos botões. Somente quem tem intimidade com o controle sabe usar todos aqueles botões. E na velocidade necessária para alcançar o resultado. Se for algo que demande mais de 2 dedos, os botões interiores do controle, eles são ativados. Se forem necessários 4 dedos, então os controles têm botão para todos os dedos, na verdade. Deus é assim. De alguma maneira, Ele tem o controle de todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender isso. Eu separei alguns pontos para podermos tentar entender o que não é entendível. Eu vou repetir. Então, por que o senhor quer tentar entender? Porque pelo menos eu tento. Mas se nós não dependermos do Espírito Santo para nos dar a revelação do entendimento, se nós não dependermos da graça para nos fazer entender a graça, nós não vamos conseguir entender. Nós precisamos de Jesus para entender. O que liga, o que dá conexidade, o que traz a relação do start, do controle, é Jesus. E aí eu peço para você observar comigo os primeiros 2 versículos deste capítulo, do capítulo 18 de Jeremias. Que diz assim: a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Só recapitulando, na quarta-feira passada, tive a oportunidade de ministrar sobre esse versículo, e eu dei ênfase ali que a palavra foi dita para mim. Então ali o sujeito Jeremias é você. Se você parar para entender isso, quando você aceita Jesus e a ponte, né, para que nós tenhamos direito de estar com as nossas vidas na mão do oleiro, a ponte é Jesus. Quando o sacerdote colocava as suas roupas, haviam 12 pedras sobre o seu peitoral. 12 pedras. E elas eram todas, que simbolizavam as 12 tribos. Elas eram todas uniformes. Uniforme quer dizer, todas tinham o mesmo alinhamento por fora. Mas quando ele abria e olhava por dentro, elas não eram iguais. Eram totalmente diferentes. A palavra de Deus, ela é igual, por fora, para todo mundo. Mas quando ela vem pela fé, chega no nosso ouvido e entra no nosso coração, ela reage diferente. Para cada um, aquilo que o Espírito está tentando mostrar é revelado, bem, por fora é igual, mas para cada um é diferente.
Se você consegue entender que o controle por fora é igual, mas para cada um é diferente, isso nós chamamos de dualismo. Então, a manifestação da soberania de Deus, ela é o quê? Dualista. Ela é genérica por fora, igual para todo mundo. Quer ver o exemplo? Todos somos salvos, não somos? Mas será que todos somos santos? Todos somos salvos. Será que todos já santificamos? Todos somos salvos. Será que nós já passamos pelo processo de limpeza, de purificação, de tratamento o suficiente para garantir que estamos prontos? Compreendendo? Olhando assim, todos estamos aqui. Mas olhando lá dentro, será que todos estamos aqui? Será que o nosso espírito está aqui? Será que o entendimento está aqui? Será que o desejo de estar aqui está aqui? Será que a vontade de estar com esse Deus realmente está aqui? Esta é a primeira questão da soberania. A segunda questão está no verso 2, por favor. Deus não é apenas o Criador, Ele é o Pai, e como Pai tem preocupações com a vida, com o Filho. Aí Ele faz o quê? Verso 2. Levante-se e desce depressa aonde? Aonde? Deus poderia ter ido lá. Você lembra de um exemplo de um centurião que tinha um servo doente, mas estava onde? Em casa. E o centurião chega para Jesus, lembra da ponte? Para o controle? Jesus é que aciona o controle, tá certo? Amém? Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, meu servo está lá, doente. Se o Senhor mandar, ele vai ficar bom. Ali 3 coisas estavam sendo reconhecidas. Primeiro, o senhorio. Então eu começo a perceber que eu não posso estar na mão de Deus sem ter reconhecido que Jesus é o meu Senhor. Amém? Porque se Ele é o controle, quando eu nego essa relação de senhorio, eu estou dizendo, não, quem controla a minha vida sou eu, não é o Senhor. Segundo, dependência. Dependência. Eu compreendo que naquele momento, quando o centurião disse para Jesus, olha, não precise ir lá, porque eu reconheço que o Senhor é o Senhor, mas agora eu larguei a minha pompa. Era um centurião romano, alguém que tinha importância política, alguém que tinha relevância social, alguém que certamente a sua agenda estaria cheia durante muito tempo. Ele larga tudo isso e vai aonde? O que Jeremias ouve de Deus? Desce a casa do oleiro. Isso que é dependência. É quando você desce, quando você sai de onde está. As 2 semanas para trás, alguém falou assim, pastor, eu finalizei a leitura da Bíblia pela primeira vez. Eu falei, que legal, cara, muito bom. Você quer alguma outra sugestão de uma outra versão? Ele falou, quero, eu gostaria assim. Aí mostrei a ele que existiam outras versões, que seria interessante fazer uma leitura comparada. O que é uma leitura comparada da palavra de Deus? Pega a versão de João Ferreira de Almeida e a versão da linguagem de hoje, lê um versículo aqui e lê outro aqui. Aí você vai comparando a diferença, anota a diferença. Ele falou, eu vou levar 10 anos fazendo isso. Eu falei, mas você tem tempo. Concordam comigo? Essa pessoa tem 32 anos, com mais 10 anos, ela vai estar com quantos anos? 42 anos. Quem está no controle da nossa vida não pode pensar no tempo. Por isso o controle é atemporal. Por que você vai ficar preocupada com o tempo? Pastor, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma obra missionária. Ah, vai agora. Ah, pastor, mas amanhã você pode não ter tempo? Pastor, estou com um desejo enorme de fazer algo extraordinário no reino de Deus. Senhorio, tá? Estou falando sobre senhorio. Reino de Deus.
Mas eu preciso fazer isso, me formar, eu tenho que ter a minha estabilidade financeira, eu preciso me estabilizar emocionalmente, casar, ou enfim. Você está pensando no tempo. Mas se a tua vida está no controle de Deus, não tem tempo, é agora. Se Deus mandou você descer, é para ir agora, não é para a hora que você se arrumou. Não é para depois se você largou o pecado, não é por conta da sua casa, do seu trabalho. Se Deus mandou fazer, é agora, desce agora. Não é fácil ter a nossa vida na mão do olheiro. Nós imaginamos, por conta das linguagens cristãs, aquelas que nós admitimos culturalmente dentro da igreja, e colocamos de forma genérica, o Senhor tem o controle da nossa vida, mas quando Ele manda você fazer alguma coisa, você leva tempo para responder. Imagine se Jesus, quando recebesse de Deus a ordem de vir à terra, Deus falasse assim: não, eu estou confortável aqui onde eu estou. A humanidade pode esperar mais um pouquinho. Imagine que no tempo em que ele estivesse aqui na terra, ele gostasse do que ele veio fazer aqui e dissesse então para Deus assim: Senhor, agora que eu comecei a gostar de ser pastor, 3 anos, o Senhor quer que eu vá para a cruz? Tem que me dar mais um tempo. Quando nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós não temos tempo. O tempo é de Deus. Deus chama as pessoas. E Ele só vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Me perdoe, eu vou refazer a frase. Deus chama as pessoas. E você só vai deixar de fazer o que tem que fazer se Deus quiser. Pastor, então eu sou obrigado? Se é plano de Deus, você está nas mãos dele, de alguma forma você vai ser obrigado. Mas a terceira coisa, queridos, nesse plano, que o centurião reconhece em Jesus, além do senhorio, além da dependência, era o poder da palavra. O que disse o centurião para Jesus? Se apenas você falar, o centurião repetiu para Jesus: o meu servo vai ficar o quê? Curado. Leia o texto, vê se tem alguma relação. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você o quê? Ouvirá as minhas palavras. Quero usar apenas 2 frases que eu ouvi do testemunho da mãe do Pedro. Eu me recordo, porque está gravado, e à disposição dos irmãos, que no domingo que nós oramos, Deus dirigiu a oração dizendo o seguinte: para tirar a pedra. E naquele momento Deus levou uma pessoa para identificar a pedra e remover a pedra, para a glória de Deus. A segunda coisa é essa dependência que nós devemos aprender todos os dias. A obediência gera resultado imediato na vida daqueles que estão nas mãos de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus gosta de obediência. A forma que Deus mais se agrada é a nossa obediência. Você quer agradar a Deus? Obedeça. Obedeça. Compreende que a gente fala que a nossa vida está na mão de Deus e às vezes não está, porque nós não conseguimos reconhecer o senhorio, nós não conseguimos depender da graça e nós não somos obedientes. Mas não para por aí a orientação desta manhã. Eu quero que você se atente aqui que está nas mãos de Deus, compete um processo. E como é uma palavra em moda, certo? Esse negócio, eu preciso compreender o processo para entender o resultado.
Eu não sei quem foi que inventou isso e trouxe isso para o Evangelho. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto. Até porque faço parte do campo do direito e eu não acredito no processo. Certo? Senão não teria 5 recursos e o STF fazendo o que está fazendo. Está gravado. 5 recursos. Você bota o teu processo lá, tem 5 recursos e depois alguém diz assim, não, tudo isso aí que vocês aprenderam, rasga, que quem manda aqui sou eu. Não é assim que está vivendo? Não é assim que nós estamos vivendo? Ponto. Tira o aspecto de Carlos e agora volta aqui para o pastor. Quando você vê aonde começou e não sabe onde vai terminar, você tem medo. O que Deus faz? Deus mostra aonde começa e aonde termina. Essa é a minha alegria, essa é a minha esperança. Aonde começa? Em Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar felizes. Sabe aonde que termina? Em Jesus. Oh, Jesus! Aonde começa? Lá na cruz. E aonde termina? Lá em Jesus. Permita-me mais uma vez fazer esse comentário. Não fique preocupado com o processo. Isso é problema de Deus. Não fique preocupado com isso. Mas tenha certeza que começou com Jesus. Vai terminar com quem? Com Jesus. E aí eu separei 3 coisas importantes nesse momento. Abra, por favor, em Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Aleluia. Ele tem pleno controle do processo. Vamos ver, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso o quê? Pai. Pleno controle do processo. Quem manda é o Pai. Quem obedece? Quer alegrar o Pai? Quem obedece? É o Filho. Foi assim com Jesus? Deu certo com Jesus? O que Jesus fez lá na cruz? Morreu e quando ele morre ele venceu o pecado, a justiça e o juízo. Amém? Compreendem isso? Quando você aceita Jesus, o que acontece? Inicia todo esse procedimento, toda essa maneira de Deus agir como Pai na tua vida. Você já não é mais órfão. Obviamente, alguns sentimentos de abandono acabam. Carência acaba. Tristeza acaba. Solidão acaba. Angústia, depressão acabam. Pastor, mas isso é regra? Não, isso é geral. Lembra das pedras? Lembra? Isso atua de diferente forma em cada pessoa. Mas olha o que mais diz o verso. Nós somos o quê? Barro. E tu és o nosso... Quem está falando é Jeremias ou é Isaías? É o profeta Jeremias ou o profeta Isaías? E por que o outro falou a mesma coisa? Porque eles tinham o mesmo sentimento. Sabe o que você precisa? É ter o mesmo sentimento. É de dependência total, irmão. É o mesmo sentimento. Senhor, eu não sou nada. E o Senhor é tudo. Eu sou o barro. E o Senhor é o quê? O olheiro. Se você é barro, irmão, na mão do olheiro, aí volta lá para Jeremias. Não precisa voltar não, só para lembrar. Se o vaso quebra, na mão do olheiro, Deus vai e faz o quê? Outro vaso. Esse é um outro sermão, tá? Que às vezes a gente está quebrado. Aí você fala, vamos me jogar fora. O Pai não te joga fora. O Pai não joga ninguém fora. Pode vir quebrado. Pode vir quebrado.
que de alguma maneira, aleluia, ele vai juntando de novo. Aí você fala, mas Senhor, eu perdi o meu caquinho, sabe, aquele sentimento de alegria lá atrás. Aí Deus vai lá atrás, porque ele é atemporal. Lembra que eu ensinei no início? Ele pega aquilo lá de forma madura e bota de novo no lugar. E eu acho que é interessante você lembrar disso. Quando alguém te olha, não vê que foi remendado. Só quem sabe quem está remendado é você e o Espírito Santo de Deus. Por fora ninguém vê o que Deus estava fazendo por dentro. Sabe para quê? Para não criar vergonha, não criar diferença. Porque já imagine alguém todo remendado, um Frankenstein espiritual. Quando chega para louvar, você fala assim, será que esse homem é transformado mesmo? Porque as pessoas veem com os olhos da carne, não consegue enxergar espiritualmente, não consegue gerar o mesmo sentimento, não consegue entender a transformação, porque não é humana, isso é espiritual. Compreenderam? E por último, amados, perceba, e todos nós somos o quê? Obra das tuas mãos. A soberania, ela nos torna iguais naquilo que Deus quer fazer de forma genérica, diferentes naquilo que Deus está fazendo de forma individual, e agora, todos temos a mesma importância nas mãos de Deus. E eu gosto sempre de fazer essa colocação. Se nós temos a mesma importância na mão de Deus, nós não temos importância nenhuma aonde? Longe de Deus. E eu finalizo aqui, perguntando isso para você. Você está na mão de Deus? Ou está longe de Deus? Se você estiver na mão de Deus, Deus tem poder para fazer de novo isso aqui acontecer. Olha por dentro. Por fora, aparentemente, todos estamos iguais. Mas por dentro nós sabemos onde Deus tem que remendar. Um tema que é importante na soberania é isso. Restaurar. O tempo para Deus não existe, por isso ele é eterno. A soberania, ela é eterna. Então, a restauração não tem que ter tempo, meu irmão. Ela só precisa começar. E para começar, você precisa do botãozinho chamado o quê? Jesus. Para startar. Foi assim que começou a restauração de todos os pecadores. Quando eles creram em Jesus, foram salvos ele e a sua casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu sei que o Senhor tem poder para que esse plano se evidencie, mas eu preciso começar. E a atitude, Senhor Deus, é uma escolha. Eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, começar. Alguns estão começando pela primeira vez, outros estão começando de novo, outros estão reafirmando que começaram, Senhor Deus, os 3 tempos verbais, em um único momento, chamado soberania. Dependemos só do Senhor por isso. Dependemos só da Tua graça, dependemos só do Teu amor. E havendo aqui entre nós pessoas que precisam começar de novo, que o Teu Espírito coloque no coração deles o desejo. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Eu sei que você já orou, continue com a sua cabeça baixa. Pode ser que você deseje fazer um aceno, fazer um gesto para mim assim, pastor, eu quero. Eu entendi isso que o Senhor me ensinou.
E eu quero a ajuda de Jesus para recomeçar. Levante a sua mão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a vocês. Eu vou abrir um parêntese, eu vou dizer algo para os irmãos. Quando nós estávamos orando aqui pelas irmãs, com a irmã Jocenira, eu conheço a igreja. E sei que, pela misericórdia do Senhor, as irmãs não apanham dos seus maridos. Mas eu quero deixar aqui um pedido aos maridos. Trate melhor as suas esposas. Porque não é só batendo que a gente machuca as nossas esposas. É falando, é deixando de ser amável, é deixando de ser gentil, é deixando de gerar oportunidade para elas. Trate melhor as suas mães, filhos. Não é só o marido que gera violência contra a mulher. O filho também gera. O filho, quando é desobediente, gera dor e sentimento que não tem cura no coração de uma mãe. Então, filhos, cuidem das suas mães. Cuidem delas, para que elas tenham prazer e alegria de servirem ao Senhor. Que Deus a todos abençoe. A irmã